Estamos gravando esta que é a primeira aula, isso, é a primeira aula da nossa matéria Os Evangelhos. Este é o curso básico em teologia, turma das terças-feiras, repetindo, esta é a primeira aula da matéria Os Evangelhos, curso básico em teologia. Hoje é terça-feira, 1 de novembro de 2022. Para quem não sabe, né, hoje no calendário da Igreja Católica, embora aqui não somos católicos, é dia de Todos os Santos. Mas coincidência ou não, a casa está cheia de todos os santos, de novos santos. Então nós queremos apresentar esses santos, né, do Senhor Jeová, né? Quero começar, né, pela família Ramalho, ali da cidade de Port St. Lucie, na Flórida. Para quem não sabe, né, esse aqui não é o meu quarto, não, tá? Eu estou num quarto de hotel em Martha's Vineyard, Massachusetts. Eu vim para um congresso de escatologia no final de semana na cidade de Lowell e vim aqui de quebra, né, visitar duas famílias de alunos aqui em Martha's. Irmão Elton, tranquilo que eu estou chegando aí, vou visitar ainda o irmão, porque eu vim no lugar mais difícil, né? Esse lugar aqui, meus irmãos, é só Deus na causa, é no meio do mato. Não, do mar, desculpe, do mato não, do mar. É um pouco distante. Então, aqui eu vim visitar a duas famílias de alunos, né? Dois casais, inclusive o irmão Leandro Bonju vai entrar mais tarde, então eu vim aqui visitá-los e amanhã já estou indo para Orlando, se Deus quiser. Quero apresentar o pastor Anderson Ramalho, esse servo de Deus ali, ó. Dá um tchauzinho, pastor, para o povo aí. Olha só, a camiseta dele é diferente. É uma camiseta evangelística, sangue carmesim. Tá? E o sorriso dele então melhorou ainda o teor dessa camiseta. É Jesus é bom. Também a sua digníssima esposa, irmã Sabrina Ramalho. Dá um tchauzinho, irmã Sabrina. Isso. Agora, vocês não conhecem a Steven Jobs no corpo de mulher. É sério, gente. Está ali a Angelina, a filha do casal. Essa menina, você tem que conhecer. O que ela sabe de informática coloca todo mundo no pé, no joelho e no bolso. É sério, gente. Não estou exagerando, não. É serva de Deus. Também não poderia deixar de apresentar a irmã Bernadette Braz, lá do Brasil, irmã da irmã Sabrina, lá, irmã Bernadette, meu Deus, longe no planeta, mas tão pertinho da gente, que coisa linda. Também os nossos irmãos, já um pouquinho mais próximos aqui de nós, né? Não estão tão próximos, mas estão mais próximos que a irmã Bernadette, irmã Rubiane Amaral e seu digníssimo esposo, irmão Gil Grijó. Esse é nome bonito, né? Gil Grijó. Gente, eu nunca vou ter um nome como Grijó. Né? Tem nada a ver com Giló, não. Giló é para quem gosta. Mas Grijó é bonito na terra. Gente, olha, a casa está cheia. É Jesus mesmo. Esses irmãos são todos interligados, né? Como membros de uma só família, como membros do corpo de Cristo. Estamos muito honrados por recebê-los da nossa turma do básico em teologia. Todos eles também foram recomendados pela irmã Ana Lu Couto. Ela é a culpada desse mistério aí. Deixa eu entrar a irmã Ana Lu, que aí nós vamos agradecer a irmã Ana Lu também, porque a irmã Ana Lu, não é brincadeira não, ela arrastou todo esse povão aí. É Jesus que fez a obra, mas a irmã Ana Lu. Irmã Ana Lu, boa noite, irmã Ana Lu. Pai do Senhor, irmã Ana Lu. A senhora é culpada, a senhora é a única culpada em ter arrastado esse povão bonito lá de Porto St. Lucie. Está ali a irmã Ana Lu, já nossa irmã. A irmã Ana Lu foi a mentora intelectual, né, desta abençoada entrada dos novos alunos lá de Porto St. Lucie, na Flórida, e de New Jersey. Irmãos, nós da casa, que já estamos aqui estudando, o que dizemos a esse grupo bonito, esse Todos os Santos? O que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso aqui está na história, é um fato inédito. Nunca isso aconteceu. Né? Nunca assim, essa revoada de novos alunos num dia só. É Jesus mesmo, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Quem não conhece o veterano da classe, ó, esse homem você tem que conhecer pessoalmente. Irmão Wilson
Fernandes. Ele é o mais velho, é o mais experimentado, é o mais veterano, me coloca no bolso e me dobra no chinelo. Homem de Deus, olha só, a humildade dele é de você estremecer. Nossa irmã Vanessa, para quem não conhece, ela é uma dedicadíssima aluna, Deus e o esposo, quem o digo, né? Outro servo de Deus, 2 outros servos de Deus, temos aqui uma admiração muito grande, irmão Elton, irmão Absai, esses 2 aí vocês vão conhecer. Como diz a garotada no Rio de Janeiro, são massa. Pensa em 2 servos de Deus massa, tremendos. Olha, essa classe aqui agora vai detonar para a glória do nosso Deus, né? Com essa equipe aqui, só Jesus na frente. E a gente vai vencer juntos no poderoso nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos, todos vocês que estão entrando e também os nossos alunos que já estão estudando conosco. Deixa eu dar umas rápidas orientações, bem rápidas, para a gente já entrar na aula, né, que temos muita coisa para trabalhar. Não é uma obrigatoriedade, entenda-me bem, para os novos alunos. Não quero que isso fique e dar a entender que fosse uma obrigação, embora, se fosse uma obrigação, já teremos falado e avisado e informado desde o princípio. Quem de vocês puder, não é obrigatório, entendeu? Quem puder ter um computador, ainda que seja aqueles computadores chamado Chromebook, se você não sabe, né, do Best Buy, você consegue por 150, 170, 180 dólares. Agora, no Thanksgiving vai cair $80. Já tem informação, né, que os Chromebooks de 13, 14 polegadas da Asus vão ter um preço brutal. Para visualização dos slides, o computador é muito melhor. Eu estou percebendo que alguns de vocês estão usando telefone celular sem problema, só que o telefone celular, para visualizar os slides e fazermos a prova, vai causar um pouquinho de prejuízo pelo tamanho da telinha. Mas você não é obrigado. Se você tem um iPad ou um tablet, melhora bastante. Tá? O telefone celular sempre traz um pouquinho de prejuízo por causa do tamanho da tela, tá bom? É apenas uma sugestão, não é uma obrigação, ok? Faça o que estiver ao seu alcance na medida das suas possibilidades. Nós teremos 5 aulas desta matéria. Se você quiser anotar, nós teremos exatamente 5 aulas desta matéria, que serão todas as terças-feiras deste mês de novembro. Vai ser a última matéria que nosso irmão Wilson, no básico, estará fazendo, né? Então, irmão Wilson, no dia 29, vai estar dizendo: tchauzinho, povo, estou viajando para o médio. Quero acreditar, né? Que ele vai viajar para o médio. Então, irmão Wilson está sendo aqui o primeiro aluno muito dedicado. Por isso que eu estou dizendo, né? A toda a glória seja dada o nome do Senhor, mas aqui o nosso veterano, no final desse mês, ele já fecha, né, o ciclo do básico em teologia e já viaja, né, em dezembro já para a turma do médio. Então, quero já de coração agradecer o tempo que o irmão Wilson tão carinhosamente, tão esforçadamente dedicou o seu tempo, né, no básico em teologia, e com certeza conseguirá fazendo façanhas em Cristo Jesus no médio, né? Ali vai ser um pouquinho mais apertado, mas esse homem tem uma humildade, né, dizendo: está apertado, pastor, né? Ele me manda às vezes as páginas dos exercícios que ele está estudando. Está esforçando, estou me esforçando. Olha, quero aprender a ser 1% igual ao irmão Wilson. Olha, estou muito longe do esforço, da dedicação. E assim continuaremos vendo esse esforço, esse carinho que ele tem pela palavra de Deus ali no curso médio em teologia, já a partir da primeira segunda-feira do mês de dezembro. Meus irmãos, todos têm a sua apostila. Quero acreditar que sim, né? Tenho que todos. Irmã Bernadette recebeu ela via online. Irmã Rubiana e irmão Gil, eu quero acreditar que também receberam sem nenhum problema nas suas casas, né? Irmã Ana Lu também, todos receberam. Então, vamos lá estudar sobre esta matéria, os evangelhos. Eu vou compartilhar os slides com vocês, só para dar uma rápida introdução, nada mais. Nossa aula terminará próximo de 10 horas. Próximo de 10 horas. Muito bem. Por que 4 evangelhos? Olha que interessante. Você está vendo aí. Quantos estão vendo na tela essa imagem? Quantos estão vendo a imagem na tela? Isto.
Essa é a representação gráfica dos 4 evangelhos, né? Mateus, representado por um leão, Marcos, por um boi ou um touro, Lucas, por um anjo ou um homem, e João, representado por uma águia. Vamos entender o porquê disso. Virando a tela, o Evangelho de Mateus tem como símbolo um leão. E por que este símbolo? Porque representa a força e a autoridade real. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma audiência judaica. Menciona muito o Antigo Testamento, revela Jesus como o Messias. Então, esta é a razão porque o Evangelho de Mateus ele tem a representação de um leão, porque está ligado, né, o leão da tribo de Judá. Já o Evangelho de Marcos, ele é representado por um boi ou um touro, e representa o serviço e o poder, escrito para uma audiência gentia, ou seja, não judeus, em especial para os romanos. Revela Jesus como servo que ministra as necessidades físicas e espirituais dos outros. Então, essa é a representação gráfica do Evangelho de Marcos. Lucas é representado pela imagem de um homem ou de um anjo, representando a sabedoria e o caráter, escrito para uma audiência gentia, em especial para os gregos. Revela Jesus como um compassivo salvador do mundo. Então, essa é a razão porque o Evangelho de Lucas, não é? Ele é representado por um homem ou um anjo, porque representa sabedoria e caráter, escrito para gentios, para os gregos. E o Evangelho de João tem a representação gráfica de uma águia, representando a divindade ou a deidade, escrito para uma audiência seleta, no caso, a igreja. Revela Jesus como Deus revelado ao homem através de 7 sinais miraculosos. Então, essa é a razão por que o Evangelho de João ele é representado pela figura de uma águia, porque a águia, na cultura bíblica, fala de divindade ou algo ligado a Deus. Vamos, então, conhecer a definição da palavra evangelho. Muita atenção aqui, estou dando essa introdução para que quando nós entrarmos na apostila já vamos entrar, entende, com uma colocação já bem mais aprofundada, com mais base. A definição da palavra evangelho deriva do grego e é formada pela união de 2 termos. Preste bastante atenção. A palavra eu, isso aqui, veja bem, isso aqui é um alfabeto grego, não é um alfabeto latino, nosso alfabeto, mas não se preocupe que você não terá necessidade de aprender grego, por enquanto. Só quem for chegar ao curso bacharel em teologia, mas a palavra eu, que é pronunciada como eu em grego, quer dizer boa. E angelia, aqui está escrito em grego angelia, que aqui é como se escreve em grego e aqui como se pronuncia, angelia, que significa mensagem nova, notícia, de sorte que podemos definir a palavra evangelho como as boas novas ou boas notícias. Vamos, então, passar para a nossa apostila? Isso, porque eu só dei uma rápida introdução. Por que 4 evangelhos? Mateus, já falamos. Mateus foi escrito para quem? Alguém se lembra? Eu acabei de falar agora. Para quem foi destinado o evangelho de Mateus? Judeus. Para os judeus. Agora, preste atenção aqui. Levi havia sido um publicano, judeu que servia ao Império Romano cobrando impostos dos seus compatriotas. Faça uma highlight nesta frase aí, na sua apostila, porque é muito importante.
Muita gente hoje pregando nas igrejas e até pastores não sabem o significado da palavra publicano. É muito importante, né, que haja compreensão desta palavra. Então, publicano, o que é um publicano? É um judeu que servia ao Império Romano, cobrando impostos dos seus compatriotas. A bem da verdade, um judeu cobrando impostos, preste atenção, e trabalhando para o Império Romano, ele era tido como um traidor. Por que um traidor? Porque o Império Romano era o império, né? O governo que estava oprimindo a Palestina, aos judeus naquela época. E um judeu trabalhar como coletor de impostos era considerado, claro, um traidor. Por isso que os publicanos eram odiados pela população. E a Bíblia fala de dois importantes coletores de impostos, dois destacados publicanos. Quem se lembra? Quem foram esses dois destacados publicanos mencionados na Bíblia? Vocês fiquem bem à vontade. Eu sou muito perguntão, eu gosto de perguntar para motivar, entende? A memorização de cada um de vocês. Sim. Zaqueu e Mateus? Zaqueu e Matata. A irmã Nalu está com um pé que moleque hoje, né? Para a mesma alegria, a alegria que deve estar a irmã Nalu hoje. Ver esse povo bonito que Deus usou a irmã Nalu para indicar toda essa turma bonita. Então, a irmã Nalu hoje está. Vocês olhem para a irmã Nalu, para a irmã Nalu não infartar, né? É ela e eu, né? Mas entre ela e eu é mais fácil eu infartar que morrer. Com responsabilidade, eu tenho que fazer biito para eles. Olha, pode acreditar. Não, para a glória do Senhor, a irmã Nalu foi um instrumento, assim, como diz a garotada, bruto, né? E quando ela me falou, pastor, prepara aí que vem uma tropa que vai cair bonito de paraquedas na turma da terça-feira, né? A princípio, pensei que era uma brincadeira, mas depois eu levei a sério. Irmã Nalu não brinca, né? Jesus que usa quem ele quer. Mas eu sei que Deus é assim mesmo, ele faz essas coisas lindas para glorificar o seu nome. Então, anotou aí? Mateus e Zaqueu. Mas lembre-se que o nome de Mateus também era Levi, porque o nome Mateus é um nome grego. E Levi é um nome judeu. Ocasionalmente ou eventualmente, quando um judeu tinha dupla nacionalidade, cabia a ele o direito também de ter dois nomes, compreende? Um nome romano e um nome judeu. Então, anote aí. Mateus é um nome grego, por causa da sua nacionalidade romana, enquanto que Levi era o seu nome de nascimento, por ser judeu. Importante isso, né? E isso acontecia com muita frequência no caso dos publicanos. Mateus 9:9 fala que Levi passou a ser chamado Mateus, forma abreviada de Matatias. Matatias, para quem não sabe, está aí o significado, vale a pena também fazer um highlight, quer dizer presente de Deus, porque isto era importante para a sua nova identidade de redimido e, ao mesmo tempo, reafirmava que ele era parte do povo de Deus. Quando chamado, olha só, abandonou tudo para seguir o mestre. Quando você estuda o pano de fundo cultural, quando você estuda a história, Mateus ou Levi ganhava um bom dinheiro. Acreditava-se, pelo costume da época, os publicanos chegavam até, no máximo, ganharem 700 a 800 ciclos de ouro, que seria aproximadamente hoje a bagatela dos seus $50 mil mensais. Ou seja, eram homens que se enriqueciam com bastante facilidade, né? Hoje, alguém nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo ter um salário de $50 mil por mês, convenhamos, é um salário respeitoso. Nem aqui nos Estados Unidos. Eu só conheço uma pessoa, uma única pessoa, que ela é presidente de uma companhia de informática que presta serviços à Apple,
e essa pessoa ganha 57 mil dólares por mês. O que você faria com esse dinheiro por mês? Não me responda, não. Você faria muita coisa. Muita coisa. Imagina Mateus, o dinheiro que ele levava. Mas quando Jesus, é esse ponto que eu quero chegar, quando Jesus chama Mateus, quando Jesus dá o clamor, me segue, me segue. Mateus não pensou duas vezes. Mateus simplesmente disse, agora vou seguir o mestre. Eu não sei se vocês estão acompanhando ou chegaram a acompanhar a temporada 1, temporada 2 daquela minissérie que está sacudindo a televisão aqui nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo, chamada The Chosen. Alguém está acompanhando essa minissérie? Gente, eu recomendo. Baseado nesta minissérie, a gente vai entender melhor esta matéria que nós estamos estudando neste mês de novembro. Você tem que assistir. Se você ainda não assistiu, tá? Baixe o aplicativo no seu telefone celular Android ou no seu telefone iPhone, ou no seu tablet, ou no seu iPad, e você assista. É grátis, você não paga absolutamente nada. E dia 18, se você não sabe, quem está informadinho aí, dia 18 agora de novembro, que é a terceira sexta-feira, vai estar saindo nos cinemas, não sei, não entendo a razão, de repente, por causa que o negócio tomou uma proporção assustadora, vai estar saindo a temporada 3, tá? Que eu estou sabendo, o Orlando vai cobrar $18 os tickets para assistirem os episódios 1 e 2. Né? Mas quem quiser ir ao cinema, claro, vai pagar os seus $18. Mas quem esperar um mês mais, né, no mês de janeiro, se não me engano, em janeiro, já vai estar disponível de forma gratuita. Quem assistiu a temporada 1 ou 2 vai se lembrar o momento que Jesus chamou a Mateus. Quem se lembra o momento que Jesus chama Mateus? Lembra que ele tinha uma amizade com um oficial do Império Romano, ele estava dentro de uma casinha, lembra, né? Ele estava emprestando ou trazendo dinheiro para as pessoas. Aí quem aparece lá do lado de fora? Jesus. Follow me, me segue. Mateus, né, com aquela cara estranha, né? Muita gente dizendo, né? Mateus tem cara de retardado, né? Muita gente maliciosamente olha para Mateus no filme e pensa que ele é um retardado. Mas ele não era retardado, não. Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, embora a Bíblia não traz esse detalhe, né? Que são historiadores extra-bíblicos, assinala que Mateus tinha uma anomalia comportamental, que, analisada pelo texto grego, poderia ser que Mateus era portador de um leve grau de autismo. Você conhece o que é uma pessoa autista? Autista? Se você analisou com carinho, né, com atenção, o comportamento do personagem no filme, o filme está sendo muito fiel ao que o texto grego insinua, né? Embora o texto grego não fale a palavra autismo, porque essa palavra ela só é conhecida a partir de 1977, quando a doença em si ela é descoberta por um grupo de neurologistas franceses e italianos, mas o comportamento de Mateus, pelo texto grego, insinua que possivelmente ele tivesse sido um autista. Por isso que muita gente acha estranho, porque Mateus, na minissérie, tem aquele comportamento assim meio estranho, como de retardado. Parece ser, mas não é. Os autistas são pessoas super inteligentes, e para matemática, os autistas assim, ó, funcionam como se fosse uma maquininha automática. Eu estou mencionando isso porque Mateus ele abriu mão do mais caro que ele tinha, a sua profissão de publicano, para seguir a Jesus. Então, o foco do Evangelho de Mateus, como diz aqui a nossa apostila, é apresentar os ensinos de Jesus. Dos 4 evangelhos, preste atenção, dos 4 evangelhos, é o evangelho que mais apresenta os ensinos de Jesus. Marcos apresenta o ensino de Jesus? Claro. Lucas apresenta os ensinos de Jesus? Sem dúvida.
João apresenta os ensinos de Jesus, Lucas, claro, mas não em tamanha quantidade. A quantidade dos ensinos de Jesus de Mateus supera, excede, entende? Ganha em número ao que Marcos, Lucas e João apresentam. Vemos isto daqui na apostila, nos exemplos do Sermão do Monte. Só o Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha, ocupa 2 capítulos. E não é diferente o sermão escatológico, o sermão dos últimos dias da vinda do Senhor Jesus, né? O chamado escatológico dos Montes das Oliveiras, ocupa o espaço de Mateus 24:3 até Mateus 25:46. Agora nós vamos... Fale, irmão Elton. Sim, por favor, fale. Pastor, esse Mateus 5, 6 e 7 aí é Mateus, versículo 5, 6... Não, capítulos 5, 6 e 7. Se fosse versículo, ele teria que estar antecedido por um outro numeral com 1 ponto ou 2 pontos. Anote aí. Porque parece que tem 3 vírgulas aí. E são 3 vírgulas. Quando aparecem 3 vírgulas entre números, referem-se a capítulos. Quando aparece um número, um ponto e outro número, quer dizer que o primeiro número, o primeiro algarismo é capítulo. Exemplo, 24.3, está me acompanhando? 24 quer dizer o capítulo, o ponto quer dizer o espaço para o versículo e 3 é o versículo. Mas entende, isso é um código que se ensina na teologia. Quando eu tenho números só separados por vírgulas, eu estou me referindo a capítulos. A menos que eu tivesse assim, ó, Mateus 24 ponto ou 2 pontos, versículo 6, 7, 8, 9. Aí eu estou me referindo a capítulo 24 e os versículos separados por vírgulas. Entende? É a maneira como eu defino a diferença entre capítulo e versículo. Mas quando os números estão sozinhos entre vírgulas, estamos nos referindo a capítulos. Anotado aí, isso é interessante, isso é um código que não é muito conhecido pela maioria dos que estudam a Bíblia. Por isso que estamos aqui, para conhecer essas particularidades, né, que não é muito comum ao conhecimento da maioria. Vamos lá. Se nós estamos afirmando, pelo estudo das Escrituras, que o Evangelho de Mateus ele foi destinado para uma audiência judaica, vamos então agora buscar, presta atenção, isso aqui é importante. Vamos buscar evidências internas, vamos olhar dentro do Evangelho de Mateus e descobrir o porquê este Evangelho ele é destinado, escrito para uma audiência, para vamos dizer assim, um grupo de ouvintes de origem judaica. Aqui nós temos 3 elementos. Vamos lá na apostila? Primeiro elemento. Dos 4 evangelhos, só Mateus utiliza a expressão reino dos céus, onde outros dizem reino de Deus. Isto é significativo, porque no judaísmo há um grande cuidado no uso do nome Deus. Restaram em Mateus apenas, olha que interessante, 4 versículos onde é usada a expressão reino de Deus. Em outras palavras, de forma esmagadora, o Evangelho de Mateus traz a expressão reino dos céus. Quer anotar? Aparece essa expressão 55 vezes. Sim, então está aí na apostila, porque é muita informação. Então, todas as informações sobre os 4 evangelhos, é lógico que eu não teria como colocar na apostila, senão a apostila ficaria assim, né? Como um dicionário gigante, gigante. Está chegando a nossa irmã Meire, da cidade de Hudson. Irmã Meire, bons ventos traga a senhora. Eu pensei que o arrebatamento veio, levou a senhora e nos deixou para trás.
eu já ia começar a chorar e muito, mas graças a Deus a irmã Beni está aqui em nosso bem. Vamos lá. Palavra reino dos céus, ou a expressão reino dos céus, anotaram? Surge 55 vezes dentro do Evangelho de Mateus. Reino dos céus ou reino. Irmão Gil, por favor. Pastor, é uma questão, essa questão do reino dos céus. Desculpe, irmão Gil, está dando eco. Desculpe interromper, está dando eco, eu acho, que é a proximidade entre o irmão e a sua esposa. Eu sei que vocês precisam ficar juntinhos, mas vão ter que se separar, senão vai dar uma zebrinha na hora de falar. Ou se a irmã Rubiane fecha o áudio dela. Eu creio que seria melhor. Se a irmã Rubiane fechar o áudio, aí fica fácil. Vou esperar a irmã Rubiane. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui do meu lado. Já fiz, já fechei. Irmã Rubiane, fica tranquila. Consegui. Pode falar, irmão Gil. Essa questão do reino dos céus que aparece aqui, ela é na tradução do grego ou ela é em todas as traduções? Almeida, King James? Vamos aqui dar uns esclarecimentos bastante importantes, tá? Não apenas para o irmão Gil, que é uma pergunta altamente válida e interessante, correto? Mas para todos vocês. O Antigo Testamento foi escrito num idioma que não tem nada a ver com a nossa língua portuguesa. Foi o grego koiné. Grego koiné. Partindo do princípio que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, todas as traduções que se seguem, seja em língua portuguesa, as 9 traduções de Ferreira de Almeida e as 10 outras em língua portuguesa, as 26 traduções na língua inglesa, as 16 traduções em espanhol, as 13 em alemão, as 23 em francês, e aí vai, todas elas seguem estritamente o texto grego. E quando então é traduzido, fica essa expressão. A expressão grega é Basileia ton theon, reino de Deus, ou Basileia ton Uranus, reino dos céus. É bem interessante isto. Irmão Wilson, daqui um lembrete ao veterano, nos exercícios que você for olhar lá nos exercícios, boa lembrança, irmão Wilson, né? No finalzinho da apostila, você vai encontrar um bloco de exercícios que nós vamos trabalhar com ele. E lá é exatamente essa pergunta que o irmão Gil está nos fazendo. Claro, obviamente, talvez alguns de vocês não observaram a tempo, é normal. Mas o irmão Wilson está lá com o farol de milha ao quadrado, ele já recebeu a apostila, já ligou o farol normal e os 2 de milha que ficam atrás da cabeça dele. Então, ele já detectou rala, já detectou. Não, eu estou dizendo que esse homem é fera. Ele é fera, eu sou gatinho, pequenininho, gente. Mas, irmão Gil, é exatamente isto, tá? Todas as traduções que existem no mundo, tá? Não importa o idioma, não importa, elas seguem estritamente ou rigidamente o que está no texto original. Mas vamos nos focar a palavra reino, né? Que no grego é basileia, que quer dizer agremiação, ou local aonde se estabelece um governo com um rei. E no Evangelho de Mateus, essa expressão reino, ela passa pela ocorrência de 55 vezes, mas a maioria é reino do céu. Somente nesses versículos que aqui mencionamos, né? Mateus 12 a 28, 19 a 24, 21, 31 e 43, que encontramos a variante reino de Deus. É o que eu acabei de falar agora aqui. Os judeus têm um cuidado enorme com a expressão da palavra Deus. Os judeus nunca escrevem ou pronunciam a palavra Deus em hebraico. Por quê? Porque eles vão ao pé da letra ao mandamento que está em Êxodo, capítulo 20, versículo
4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como a pronúncia do nome de Deus se perdeu ao longo dos séculos, o judeu, quando lê em hebraico que é Yahweh, o nome de Deus, também chamado tetragramaton. Por que tetragramaton? Porque é um conjunto de 4 letras hebraicas. O judeu, ao invés de olhar o tetragramaton e dizer Deus ou Yahweh, ele substitui por Adonai ou Elohim ou o Eterno. Eu sou judeu, sou filho, neto, bisneto de judeus, e as pessoas acham estranho, às vezes, né, quando eu dirijo uma mensagem, uma carta, um áudio, um vídeo, eu falando o Eterno. Quem, pastor, você é judeu? Por quê? O senhor se denuncia usando a expressão o Eterno, porque nós cristãos, na sua grande maioria, não usamos essa expressão. Não sei se vocês já perceberam isso. Os cristãos, na sua maioria, não usam a expressão o Eterno te abençoe. Já eu uso já desde muito tempo, porque eu fui criado, né? Eu vim do judaísmo. E não é errado nós cristãos usarmos o nome Eterno, porque falam que é da grande santidade que há no nome do nosso Deus. E repetir, os judeus têm uma reverência violenta, é tão grande que eles leem, mas pelo medo de errarem na pronúncia correta, eles substituem por Adonai, que é amo, proprietário, ou por Elohim, que é o Deus majestoso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta a contento, mas fique bem à vontade, né? Qualquer dúvida que coçar aqui, ó, é só parar tudo, que nós estamos aqui com alegria para responder a cada um de vocês. Vamos lá. Número 2, segunda razão. Só uma pergunta ainda nesse tópico. Vamos lá. As duas diferenças na questão de reino dos céus e reino de Deus. Isto. Porque a expressão reino de Deus, eu bato na tecla, ela não era muito comum no Evangelho de Mateus. Eu falo, tá, reino dos céus e reino de Deus é o mesmo significado? O mesmo. Só que lembre-se que eu acabei de falar agora, preste bem atenção. O nome Deus, a expressão reino de Deus, uma vez que o Evangelho de Mateus estava sendo escrito, foi escrito para judeus, se essa expressão reino de Deus aparecesse com muita frequência neste Evangelho, causaria um choque, causaria uma rejeição natural, porque o judeu, repito, ele tem uma reverência ao quadrado, nada comparado a nós, quando lê ou pronuncia o nome Deus. Mas por uma situação excepcional, e está dentro do pano de fundo, do background, tá? Do contexto desses textos que estamos lendo aqui, são as 4 únicas exceções que Mateus, dirigido pelo Espírito Santo, menciona a expressão reino de Deus, mas a maioria delas, reino dos céus. Perfeito? Número 2. Este evangelho começa com a genealogia de Abraão até Davi. Olha que interessante. Começa lá de trás, de milhares de anos antes de Cristo, e vai descendo até Davi. E quando chega em Davi, abre-se a ramificação para a tribo de Judá e desce até o Senhor Jesus. E também o que mais usa a expressão filho de Davi. Anote o que eu vou lhe dizer. A expressão filho de Davi não implica necessariamente pai, aquele que gera alguém, filho. Não. Da linguagem bíblica, por causa da cultura judaica, implica em descendente. Jesus, na visão judaica, ele é filho de Davi. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma linguagem para alcançar a mente e a compreensão dos judeus. Esta é a razão que você vai encontrar essa expressão no Evangelho de Mateus, filho de Davi, querendo dizer Jesus, descendente de Davi, porque Davi, se você estudar, veio da tribo de Judá, e Jesus, em linha reta,
veio da tribo de Judá. Você que não se lembra, o nome Judá, do hebraico, quer dizer louvor. E se você quiser anotar, é interessante, o nome Judá, do hebraico, quer dizer louvor. O leão da tribo de Judá, aquele que traz o louvor, a glória, a majestade. E essa expressão filho de Davi, ela está muito ligada a quê? A questão do Messias, que significava para os judeus ser ele o Cristo, o ungido, porque havia a promessa que o Messias viria da linhagem de Davi. Outra coisa importante é que a expressão filho de Davi está ligada à promessa do Messias. A palavra Messias, em hebraico, quer dizer ungido. É a mesma palavra com o mesmo significado no grego, Cristo. Se você não sabia, faça essa anotação. Jesus Cristo é em grego Salvador ungido. Yoshua Hamashia é a mesma, só que em hebraico. Salvador ungido. Mashia é em hebraico, porém, traduzido ao português, Messias. Ou seja, Messias hebraico, Cristo grego, mesma coisa, mesmo significado, ungido. Yoshua e Jesus, Yoshua no hebraico, Jesus no grego, significam Salvador. Pergunto, então, qual é o significado do nome Jesus Cristo? Significado literal. Acabei de falar agora. Vamos ver se alguém abre o áudio e se lembra. O Salvador ungido? O Salvador ungido. Guarde isso, então. Jesus Cristo quer dizer o Salvador ungido. Terceira razão que entendemos por que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Porque contém 12, olha que interessante, 12 citações ao Velho Testamento, sempre com o verbo cumprir. E na voz passiva, ou seja, como sendo objeto da ação, e não o que gera a ação. Entende? Vocês devem lembrar um pouquinho de gramática de língua portuguesa, né? Voz ativa é quando o sujeito gera uma ação, uma atitude. Voz passiva, quando nós temos o objeto direto ou objeto indireto que recebem uma ação. Alguém se lembra um pouquinho de gramática de língua portuguesa? Ou não? Mas peguei no pé de alguém, gente. Para entender a correta interpretação da Bíblia, precisamos conhecer um pouquinho, só um pouquinho, de como funciona a gramática desta língua que é dificílima. Gente, eu já falei para alguns de vocês sabem, a língua portuguesa não é o meu idioma nativo. Que não, meu idioma nativo de nascimento, de criança, de criação, foi o hebraico e o espanhol. Mas, pastor, só fala português, porque eu estudei a língua portuguesa. Eu gastei mais de 15 anos da minha vida estudando a língua portuguesa e ainda me considero um péssimo falante, não é? Péssimo articulador da língua portuguesa. Péssimo, irmãos. Tem horas que a minha cabeça faz isso, porque cruza na minha mente hebraico e espanhol. E aí só Deus na causa. Por exemplo, para eu dar essa aula aqui com vocês, todas as minhas anotações eu faço em hebraico e em espanhol, para depois traduzir para o português. Eu não escrevo normalmente direto, como alguém pensa, né? Para eu digitar essa apostila, uma prova, é horrível. Eu tenho que parar para pensar. Eu primeiro escrevo tudo ou em hebraico ou em espanhol.
e depois eu traduzo tudo para o português. Eu posso escrever português, claro, só que para eu não errar na conjugação de verbos, na pontuação, para mim é mais fácil eu escrever ou em hebraico ou em espanhol, e depois ou eu traduzo ao pé da letra, ou eu coloco num programa que eu tenho nos meus computadores, que são tradutores, que vão pegar direitinho ou o hebraico ou o texto espanhol, tuc, e joga para o português. Então, a língua portuguesa, ela tem dessas coisinhas que, se a gente não conhecer um pouquinho, só um pouquinho, não é muita coisa não, de como funciona a gramática, a gente vai ter, claro, uma natural dificuldade para entender os movimentos do idioma original, como, por exemplo, a palavra grega plerothenai, que é a palavra grega para cumprir. E agora, observe que esta palavra ela aparece 12 vezes. Aí você me pergunta, por quê? Desculpe. Essa situação de 12. É importante lembrar que os números na Bíblia têm um significado espiritual muito importante. Exemplo, 3. Qual o significado espiritual do número 3? O número 3 aponta para o céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só que interessante. Se você quiser anotar, isso é interessante. O número 3 aponta para o céu. Pai, Filho e Espírito Santo. O número 4 aponta para a terra. Norte, sul, leste, oeste. O número 4 aponta para a terra, que é o número da terra. Ou o número da universalidade. Aí você pega 3, está prestando atenção? 3, que é o número do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e soma com o número 4, que é o número da terra, vai dar o quê? O número 7. E o que é o número 7 na Bíblia? O número da perfeição divina. Exato, o número da perfeição divina. Isso é lindo. O número 6 é o número do homem, o número do fracasso, o número da fragilidade humana. O número 8 é o número dos novos começos, ou o número da ressurreição. O número 11 é o número da rebeldia, o número 13 da malignidade, mas o 12, anote aí, é o número da aliança perfeita ou do governo perfeito. Daí, 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 apóstolos. Então, o número 12 está ligado ao quê? Governo perfeito. Então, Mateus apresenta o quê? 12 citações ao Velho Testamento. Fale. Perdão. Por acaso o número 14 tem algum significado? É o dobro de 7. É a perfeição de Deus ao máximo. Ao máximo. Sabe por quê? Eu não queria adiantar essa pergunta na apostila, não, mas se o senhor me permite, porque entrou no assunto de números, eu creio que ela encaixaria muito bem. Ok. Da geração de Abraão até Davi, 14 gerações. 14. De Davi até o exílio, 14. E aí, de depois Jesus, mais 14. Mais 14. Então, significaria o quê? Significaria isso aí que o senhor falou? A Presta perfeição atenção. máxima de Deus? Presta atenção. 3 vezes 14. O irmão acabou de falar. 14. Está me acompanhando? 14 e 14. Confere. Ou não? 14, 14, 14. Está me acompanhando? Se o irmão for lá em Mateus capítulo 10, vai descobrir a razão por quê. 14, 14, 14, que dá 72. E quantos discípulos Jesus chegou a ter? O texto grego diz 72. Alguns textos diz 70. Então, o número 72 é o número do discipulado perfeito. Uou! E esse discipulado perfeito está nas gerações de Jesus Cristo, porque ele é o mestre perfeito. Ai, irmão Elton, se eu entro aqui para falar de número, a sua cabeça vai dar 3 voltas. Não, mas o senhor falou assim, peraí, Mateus 14, 14, 14, 32. Não, 42. Me acompanha. Ah. Me acompanha. 14, 14, 14. Uhum.
Lá no fundo vai gerar 72. Eu vou lhe dar a fórmula depois, para eu não entender. Tem uma fórmula aí, calma. Amém. Tem uma fórmula aí. Vamos lá. Continuando essa página. Isto foi extremamente importante para que os judeus enxergassem a realidade espiritual do advento do Messias. Se alguém não sabe, a palavra advento quer dizer chegada. Chegada. Tá bom? A palavra advento quer dizer chegada. Virando a página. Outra abordagem sobre Mateus, esta feita por Thielmann, é um teólogo alemão, aponta o mesmo sentido. Preste muita atenção. Isso aqui é curioso demais. O Evangelho de Mateus concentra-se no diálogo com os judeus e é perceptível nas 5 linhas mestras de sua narrativa. Jesus cumpriu as escrituras de Israel. Preste muita atenção. Todas as escrituras, ou seja, profecias direcionadas à pessoa de Jesus no Antigo Testamento, se cumprem de forma plena e detalhadamente dentro do Evangelho de Mateus. Como é que é? Há mais de 100 profecias lá no Antigo Testamento com respeito à vinda do Messias. E só os capítulos, os 28 capítulos do Evangelho de Mateus, cumpre-se uma quantidade enorme destas profecias, todas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outra segunda coisa que é impressionante, incorporou a lei e a sabedoria, trazendo revelação melhor do que a lei. Porque lembre-se que os judeus, através dos fariseus, dos escribas, dos saduceus e dos essênios, eles valorizavam muito o quê? A lei. Mas lembre-se o que o apóstolo Paulo fala? A lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, Jesus consegue fazer algo que ninguém no judaísmo conseguiu fazer. Pega a lei, a essência da letra, da palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele acopla, une o que é a sabedoria. O que é a sabedoria? É a prática da lei no sentido mais pleno, no sentido mais puro. Alguém se lembra quantos mandamentos continha a lei de Moisés? Vamos lá. Quem de vocês se lembra? 400 e alguma coisa? Não, tá longe, irmã Vanessa. Ih, tá longe. O Íncio não tá aqui. Não é 512, pastor? Não. A lei, como é que repete a pergunta, pastor? Quantos 600 e alguma coisa? 603, a lei do Antigo Testamento, 613. 613. Anote aí. A lei de Moisés, ou a lei do Antigo Testamento, continham 613 mandamentos. Certa feita, Jesus disse: eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Olha que loucura! Jesus foi o único que cumpriu cabalmente, literalmente, 613 mandamentos. Se 10 para nós é complicado, se 2 para nós é pesado, Jesus facilitou para 1. Pare para pensar. 613, para mim e para você, é impossível. Aí Deus usa Moisés lá no Sinai para dar 10. E os 10 resumem os 613. Só que os 10 ainda são difíceis. Aí vem Jesus e resume para 2. Mas ainda os 2 continuam muito difíceis. Aí Jesus resume só para 1. Para vocês verem que o peso da lei é enorme. E nem todos, não, ninguém consegue cumprir a lei. Esse Número um é 3. amar a Deus sobre todas as coisas, né, pastor? Exatamente. Se eu amo a Deus todas as coisas, eu vou amar meu próximo. Os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos é o resumo. É só para os judeus, né? Não, para nós também. Para nós também. E é o resumo dos 613. Eu queria ter tempo, eu vou lhe dar de presente um livro
mostrando quais são os 613 mandamentos. Vou lhe dar de presente. Só que ele é em inglês, eu não tenho ele disponível em português. É muito interessante. Aí o irmão conhece o livro dessa grossura aqui, né? Chama-se 613 and 10. 613 and 10. Os 613 em 10. É assustador. A listinha de todos eles e como é que os 10 compacta todos Encaixa esses... eles tudo nos 10. Não, é maravilhoso. E quando você estuda o último mandamento, que é esse que o irmão acabou de citar, você vai descobrir todos os 613 destes. Tá. Pastor, vai entrar numa área que o senhor talvez não agradaria muito, mas é porque eu sou novo convertido, estou aprendendo ainda. Os 10 mandamentos são para nós. Porém, um desses 10 é só para os judeus. Sim, seria correta a minha colocação? Que seria o sábado, né? Em parte. Aí temos um problema. Presta atenção. Quer anotar qual o problema? Problema de tradução. Honra o sábado e o terás como teu dia separado para o Senhor, o dia santo. Porque a palavra sábado, no original em hebraico, é sabat. A palavra sabat quer dizer, literalmente no hebraico, descanso. Aí o que acontece? No século I a.C., o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Quando ele é traduzido para o grego, o nome desta tradução é chamada de Septuaginta. Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico-aramaico para o grego koiné. Aí dá o problema, que os copistas, ao invés de usar a expressão grega correta para descanso, eles usam a expressão grega sabaton, sétimo dia. A expressão grega correta deveria ser destilus, que quer dizer descanso. Mas a Septuaginta é traduzida, então, para sabaton, sétimo dia, que vertido para a língua portuguesa é sábado. Aí ficou o problema na cabeça dos adventistas, a guarda do sétimo dia da semana, não é? Que é o sábado. Mas, originalmente, a palavra sábado, no hebraico, é sabat. Vai lá no léxico hebraico. Quer dizer descanso. Sabat enar. Sabat enar quer dizer necessidade de descanso. Entende? Todo é um problema de tradução. E esse problema de tradução foi levado ao longo da história com uma falsa interpretação. Entende? Ou seja, o mais importante para nós cristãos não é o cumprimento do sétimo dia literal, que foi um problema de tradução da parte dos judeus. Embora lá no passado havia uma certa controvérsia, tanto da parte dos fariseus. Todo o problema começa com os fariseus, escute essa, fariseus, essênios e saduceus, porque antes do primeiro século, antes de Cristo... São os essênios. Os essênios é a terceira força religiosa do tempo de Jesus. Os saduceus não acreditavam nem na ressurreição e nem nos anjos. Os fariseus acreditavam na ressurreição e nos anjos. Os essênios não acreditavam na espiritualidade do homem, que o homem fosse espírito, alma e corpo. Eles acreditavam que o homem fosse apenas espírito, alma e corpo. E aí nós temos também, além dos essênios, temos os zelotes, que era um partido político separatista. E temos 5 outros, mas eu só quero mencionar esses 3. Eu até chamar a sua atenção para o irmão pesquisar a fundo as características dos fariseus, eu só dei as básicas, não é? Dos saduceus, eu dei as básicas, e dos essênios. Mas por detrás disso se criou o quê? Um panorama religioso de altíssima resistência ao que Jesus veio trazer. Esse ponto que nós estamos estudando. Os 4 evangelhos, eles são praticamente a revelação de Deus contrária a uma visão altissimamente religiosa e fechada, pregada por mais de 100 anos pelos fariseus, pelos saduceus e pelos essênios. Por isso que Jesus causou o quê? Um grande choque, um grande escândalo, uma grande revolução no pensamento e na religiosidade da nação judaica.
A última que eu encerro, só mais uma pecinha desse quebra-cabeça aí. No Novo Testamento, não tem eu sei que os 10 mandamentos são para nós, mas no Novo Testamento, Jesus resume em um. Mas o sábado dos 10 mandamentos do Antigo Testamento é o sábado para os judeus, que é a saída do povo do Egito da Páscoa, correto? Em parte. Em parte. Porque eu fui Em discipulado assim. parte, em parte, porque quando nós estudamos a história do judaísmo, nós vamos descobrir que a história do judaísmo, ao longo de 3.000 anos de existência, passou por 3 fases diferenciadas. E essas 3 fases foram encabeçadas por 3 líderes que trouxeram 3 visões diferenciadas. Claro, a mais conhecida, a visão que o irmão aprendeu, que a maioria aprende, é esta visão que o irmão acabou de expor, que é chamada visão ortodoxa. Existem mais 2 outras visões, né? Existe a visão ultradiretista e a visão messiânica. Então, temos que analisar as 2 outras visões que o judaísmo nos apresentou. O irmão Elton caiu de conexão. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos avançar? Vamos avançar. Número 4. Número 3. Apresentou sua identidade como novo e maior Moisés. Olha que interessante. Como é isso? O Evangelho de Mateus, vou repetir, concentra-se no diálogo com os judeus e é perceptível nas 5 linhas expressas de sua narrativa. Falamos do número 1, do número 2. Esse número 3 aqui é interessante. Apresentou sua identidade como novo e maior Moisés. Abra lá agora comigo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Se você puder abrir esse texto comigo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Isso aqui é muito interessante. E eu sugiro que você anote, faça um highlight. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Todos acharam? Eu quero que todos tenham esse texto aberto. Todos acharam? Se alguém ainda não achou, me deixe saber. Boa noite, irmão Leandro. Que satisfação. O arrebatamento da igreja não aconteceu. Sabe por quê? Porque o irmão está aí com sua esposa. Tô aqui, rapaz. Que coisa boa, que bom. Foi uma alegria hoje ter conhecido aí a sua família, né? A sua tropa é animada, hein? Meu Deus. Rapaz, é o que eu falei com o senhor, minha tropa aqui tem que ter um para vigiar isso, senão não aguenta, não. Vou te contar, suas 2 meninas têm uma pilha de lítio abençoada. Muito feliz. Muito feliz de ter conhecido a sua família e agora conhecer a sua pessoa. Em breve, se Deus quiser. Eu acho que no ano que vem eu estou voltando aqui a Martas e aí nós teremos a alegria de nos conhecer pessoalmente. Okay. Mas vamos lá, meus irmãos. Esse é o irmão Leandro Bonjour, é o que estava faltando, né? Bonjour é bom dia em francês, mas já é boa noite. Isso, é isso mesmo, bom dia. Está aqui nosso irmão Leandro. O que nós dizemos ao nosso irmão Leandro? Vamos interromper um momentinho. Isso, seja bem-vindo em nome de Jesus, irmão Leandro. Obrigado, irmão. Ele só teve essa dificuldade no dia de hoje. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa é a voz do irmão Elton, né? Essa é a voz de trovão. Não é Tiago Boanerges, não, mas é Elton Boanerges. Vamos lá. Deus abençoe e fique bem à vontade, irmão Leandro, aqui conosco. Amém, obrigado. Deuteronômio 18:15. Todos encontraram o texto? Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. Preste atenção no que diz o texto. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu. Então Moisés, é Moisés quem está falando. Então ele está falando que no futuro viria alguém com a semelhança do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, alguém que teria a semelhança do seu próprio ministério, Moisés. E esta é a razão que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como um Moisés maior, um Moisés superior.
Preste atenção. Jesus, como profeta, ele foi profeta, rei e sacerdote. Anote aí. Jesus foi profeta, rei e sacerdote. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento conseguiram reunir esses três títulos ao mesmo tempo. Nem o rei Davi. Nem o rei Davi, que foi o mais ilustre descendente da tribo de Judá. Foi profeta, rei e sacerdote. Davi foi profeta? Foi. Davi foi rei? Foi. Mas Davi não foi sacerdote. Oh! Nenhum dos juízes de Israel foram reis, profetas e sacerdotes, os três. Sempre um ou dois. Um ou dois, mas três, só Jesus. Adotou? Isso é importante, muito importante. Só Jesus reuniu os três títulos ao mesmo tempo, porque esses três títulos confirmam o caráter messiânico da pessoa de Jesus. O que quer dizer caráter messiânico? Que ele é o descendente da tribo de Davi, aliás, da família de Davi, da tribo de Judá, e é o único autorizado a assumir o trono de Judá no tempo do milênio. Esta é a razão, só que abrindo uma palhinha, rapidamente, um parênteses. Esta é a razão pela qual o anticristo vai conquistar o coração das nações e dos judeus, porque ele vai ser o único personagem, antes que Cristo assuma o trono em Jerusalém no período de 1000 anos, e ele vai apresentar documentação que prova que ele é o Messias, ou seja, descendente da tribo de Judá por lado de mãe. E isso é muito importante para um judeu comprovar o caráter messiânico, ou seja, o caráter de herdeiro do trono de Davi. E por isso que o anticristo vai ser recebido com aplausos. Obviamente, por permissão de Deus, os documentos que comprovam isso já estão na mão do anticristo, porque o anticristo já está vivo no planeta da Terra, só esperando a hora de se manifestar. Terá uma hora da parte de Deus que ele vai se manifestar e essa hora está próximo demais. Irmão Gil. Irmão Gil primeiro, depois rapidinho, irmã Ana Lu. Sim. Nessa questão aí que você está falando, sua conexão está falhando, irmão Gil. Desculpe, sua conexão. Na verdade, Rabino, que Jesus ele... Já não consigo lhe ouvir, a sua conexão está congelando. Que pena, a conexão do irmão Gil está falhando. Irmã Ana Lu, entre na brecha, enquanto o irmão Gil consegue, tenta colocar. A conexão do irmão Gil está com problemas. O senhor deu ênfase falando que o anticristo ele iria ter que provar que ele era descendente por parte de mãe. O senhor falou a palavra mãe. Por que teria que ser por parte de mãe? Porque o normal nosso é provar que nós somos descendentes por parte de pai, né? É muito fácil entender isso. A cultura judaica exige que o judeu ele é considerado judeu só quando ele é reconhecido da parte de mãe. Eu sou judeu da parte de pai, mas para os israelitas eu não sou considerado judeu. Porque eu não nasci em território israelense. Eu nasci fora do Brasil. A expressão judeu é descendente de israelita, que nasce fora do território de Israel. Mas para ser um judeu legítimo na visão da ortodoxia judaica, tenho que provar que eu sou da parte de mãe, porque isso confere o quê? O caráter de realeza e o caráter de genuicidade, do que é genuíno, ainda que eu seja do lado de pai. Mas para as autoridades judaicas, eu não sou nada, eu não sou ninguém.
Tanto Então, que eu tenho meu passaporte israelense que diz claramente que eu só tenho a nacionalidade, eu não tenho a cidadania, porque eu não posso ter nunca a cidadania israelita, porque eu sou do lado de pai. Mas se eu fosse do lado de mãe, eu já teria a cidadania israelita. então é por isso que Lucas, quando ele passa a genealogia de Cristo, ele faz por parte da mãe, de Maria, enquanto Mateus faz para o lado de pai. Ah, agora eu Ai, ai. entendi por que esses dois evangelhos fazem essa diferença. Olha só, irmã Ana Lu, o Espírito Santo me revelou. Eu quero lhe dar 75 pontos para começar com 2 pesão direito essa matéria. Olha, irmã Ana Lu arrebentou. Irmã Ana Lu, gente, vocês têm que pegar cola com a irmã Ana Lu. Gente, tem que pegar. Vocês não entendem, vocês não estão entendendo. A irmã Ana Lu, ela tem esses mistérios. Ela é quietinha, mas na hora de ela falar, sai tudo. E do que sai tudo, sai da frente. Ela derruba todos nós, inclusive a mim. Tive a alegria de conhecer a irmã da Lu alguns meses atrás, pessoalmente. Eu falei, rapaz, ela é pequenininha, mas ela tem uma grandeza dentro dela que ela, ó, brinca com a irmã da Lu, não. Parabéns, 75 pontos. Irmão Gil, solta aí o mistério, por favor. No caso, tem a ver em relação ao que a Ana Lu falou. Eu vi um rabino falando a respeito que Jesus eles não consideram como o Messias, o enviado, pelo fato de Jesus eles falam, né, que a descendência de Jesus vem pela parte de pai, o que de fato, tipo assim, né, José não é o pai O pai biológico, de entre aspas, Jesus, claro. né? No caso, Mas, então, na verdade, é por isso que na verdade, uma das coisas que eles não consideram Jesus. Mas essa argumentação ela carece de uma base. Por quê? Porque se formos olhar, ele também é do lado de mãe. Agora, essa argumentação, na verdade, ela é para ir contrária à pior de todas. Sabe qual é a pior de todas? Que Jesus já se proclamou e tem se proclamado, e dentro dos evangelhos, ele se proclama ser filho de Deus. Se tem uma coisa que escandaliza a um judeu ortodoxo, a um judeu religioso, é ele ler nas Escrituras, porque o judeu ele não considera o Novo Testamento. Mas uma coisa que deixa um judeu chocado é olhar lá no Novo Testamento e ver Jesus se declarando igual a Deus ou sendo Deus. Na mentalidade de um judeu, isto é idolatria, isto é politeísmo, porque o judeu se prende a Deuteronômio 6,4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. E eles não entendem, então, a Trindade, que é um Deus Pai, que é um Deus Filho e é um Deus Espírito Santo. Isso na cabeça de um judeu religioso esquece, não entra de jeito nenhum. Isso é politeísmo, é adorar a 3 deuses. E a última razão que o judeu não crê em Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias com espada, com exército, para arrebentar com o Império Romano. E aí veio Jesus pregando paz, abençoar os inimigos, orar pelos inimigos, e ainda montado em cima de um jumentinho. Piorou a situação. Então, essa abordagem que o irmão Gil está me fazendo é apenas uma desculpa que vai de encontro a essas 2 outras argumentações que são bem mais pesadas, né? E levam os judeus a negarem constantemente Jesus como o Messias. Mas o mais lindo é que no final da tribulação, quando Jesus regresse com a igreja glorificada, como está escrito em Joel 2, 28 ao 32, o Espírito Santo vai ser derramado poderosamente sobre os sobreviventes judeus da grande tribulação, e eles se converterão, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o
traspassaram, ou seja, os judeus que estiverem vivos vão reconhecer que aquele que está vindo foi aqueles a quem seus ancestrais traspassaram, né? Crucificaram na cruz do Calvário como sendo o Messias de Israel. Vamos lá. Então, nós entendemos que Jesus é o maior e o novo Moisés. Número 4, o filho messiânico de Davi, o filho de Deus, aquele que é nascido do rei dos judeus. E número 5, personificou Israel. Jesus era o que Israel deveria ter sido. Essas 5 abordagens, elas foram extraídas de um livro excelente que eu recomendo. Se você gosta de entrar na profundidade dos assuntos das nossas matérias, está aqui um excelente livro que eu recomendo. Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética, de Frank Thielman, de Shed Publicações. Excelente. Você quer entrar na profundidade desse assunto? Este livro eu recomendo. É o melhor que existe no mercado. Por outro lado, sim? Ele em português? Sim, ele está em português, exatamente em português. Shed Publicações é do pastor batista falecido alguns anos atrás, Russell Shedd. Eu conheci pessoalmente, muito bom, excelente. Embora batista, nada contra, obviamente, aos batistas, né? A teologia batista é muito boa, desde que a gente, entenda a questão do Espírito Santo, que para eles é um pouquinho delicada, entende? Eles não creem na ação do Espírito Santo nos dias de hoje através dos dons espirituais, que é um outro assunto que eu vou falar bem mais à frente em uma matéria apropriada que se encaixe com esta temática. Vamos lá. Por outro lado, como em todo o Novo Testamento, há também o desmerecimento do povo de Israel, porque mesmo tendo sido escolhido o povo da promessa, tornou-se reprovável. Número 1, contra o judaísmo. Preste atenção nisso aqui, ó. Mateus capítulo 23 é um veemente desabafo do mestre contra os líderes judaicos na época e sua falsa religiosidade. Aquilo que eu falei, Jesus veio e revolucionou a cabeça do povo, porque o povo era manipulado religiosamente pelos fariseus, pelos saduceus e pelos essênios. E de quebra, né, os zelotes, que eram um partido de natureza política, tumultuavam terrivelmente. E aí vem Jesus e prega tudo ao contrário, ensina tudo ao contrário. Então, claro, isso criou uma revolução conceitual, uma revolução de conceitos, uma revolução moral e, acima de tudo, uma revolução espiritual. Alguém, certa feita, disse que Jesus foi o maior de todos os revolucionários, no sentido humano, entende? No sentido das ideologias humanas, eu concordo perfeitamente. Não que Jesus houvesse vindo para ser um político, porque Jesus nunca foi e jamais é um político. Ele veio para instituir, né, uma teocracia, que é o reino de Deus, né? Jesus insistindo em dizer: o reino de Deus está entre vós. Como é importante, né? Irmão Wilson aqui fez uma postagem muito importante. Irmão Wilson, a gente vai sentir falta do irmão Wilson ali. Vai lá no grupo, vai lá no grupo. Teologia do Novo Testamento. Se você quer um excelente livro, está lá no grupo. Vai lá no grupo, irmão. Irmão Wilson é bruto. Irmão Wilson, você briga com o irmão Wilson ali, passa o canivete, corta a sua orelha. Excelente livro, irmão Wilson. Eu estava pensando, irmão Wilson, acho que estava lendo os meus pensamentos. Eu estava aqui comigo, eu falei, rapaz, aquele livro seria perfeito. E quando eu terminei de pensar perfeito, eu até me assustei da revelação. É o Espírito do nosso Pai que falou com o irmão Wilson, está aqui. Excelente livro, né? Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética. Excelente. Esse mesmo livro aí, que acabamos de falar para vocês, no Amazon, você compra ele a um preço bem, bem acessível. Já vou dizer a vocês aqui, ele está salgado, é do Amazon. Você pode conseguir ele mais barato, mas está salgado. Eu posso orientar vocês a comprarem na Genesim Books. Da Genesim, eu creio que ele está
uma base de $25. Geralmente no Amazon é bem mais caro, embora você encontre mais rápido, mas ele é bem, tá aí, $86. Eu vou falar com o pastor Valentim essa semana e perguntar se ele tem esse livro. Se tiver, ele tem a livraria dele em Danvers, deverá estar na base de 25, como muito $30. Se tiver, então eu vou avisar vocês, e quem quiser, ninguém é obrigado. Quem quiser ficar na disponibilidade de adquirir um excelente livro, Pastor, e ainda como membro da escola, você vai ter um desconto. Sim, e eu não ganho posso nada com dar, isso. posso dar só uma dica? Vamos Sendo lá. amigo do pastor Prestes aí, vocês podem ligar para ele, adquirir o livro, e ele é muito flexível até na forma de pagamento, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Pastor Valentim, Valentim, Jerezim isso, Book. pastor. Isso, o irmão Elton já tem essa experiência. Eu vou postar aqui no grupo de novo o endereço e o telefone. Eu não ganho nada com isso, gente. Alguém está pensando que eu estou ganhando uma comissão com isso? Não, eu ganho a alegria de você ter uma boa obra de literatura à sua disposição, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aí Jesus fala sempre, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Número 2. Nós já vamos terminar em 14 minutos. Fica ligado aí que em 14 minutos já estamos fechando a nossa aula. Mateus também afirma categoricamente que os gentios salvos substituirão os judeus nos reinos dos céus. Olha que declaração interessante. Mateus afirma categoricamente que os gentios salvos substituirão os judeus no reino dos céus. Olha só o que ele disse em Mateus 8, 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Talvez você já leu muito dessa declaração, mas nunca parou para observar ou pensar que aí está ligado a esta substituição técnica, que é bem interessante. É algo parecido com o que eu vou dizer agora e vai chocar alguns de vocês. A gente aprende a vida inteira, é normal, a vida inteira um conceito que não é bíblico. Agora eu vou dizer para vocês um conceito que se ensina nas igrejas, mas ele não é provado aqui dentro. Joio e trigo. Já ouviram falar? Joio e trigo. O que você entende? Quem é o joio e quem é o trigo? Mas todo céu não acaba com isso também, não. Gente, É como se fosse as pessoas boas no meio dos ruins, tipo, verdadeiros servos, verdadeiros crentes com falsos crentes. Não é isso que é ensinado. Mas não é um conceito correto. O conceito correto, pelo pano de fundo bíblico e cultural, que a lei da hermenêutica nos ensina. Quem são o joio e o trigo? O judeu fiel e o judeu infiel. Como é que é? Os livros do profeta Isaías, preste atenção, só ouça. Os livros do profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Oséias, profeta Abacuque. Quando você estuda esses 5 livros no conjunto, você descobre quem é o joio e quem é o trigo. São os judeus fiéis e os judeus infiéis. Aí criou-se um conceito que joio e trigo é o crente fiel e o crente infiel. Mas não tem nada a ver com crente. Não tem nada a ver com gentio. É tudo voltado para os judeus. Porque a linguagem é hebraísta. E a hermenêutica bíblica nos ajuda a descobrir isso. Quer ver um outro conceito que é ensinado de maneira errada? Está na Bíblia. Mas não seria uma aplicação, não? Não. Se pode fazer uma aplicação desde que se mencione o sentido original. Eu posso aplicar, mas não como a originalidade. Você entende? Eu posso fazer uma aplicação dizendo, irmãos, pelo sentido bíblico, cultural, joio e trigo fala de judeu fiel e judeu infiel, mas aplicando a título de comparação. Compreende, irmã Ana Lu? A título de comparação, aí sim
É válido, mas repito, desde que eu explique que essa comparação ela é oriunda de um sentido original. O problema que eu vejo é que são feitas dezenas de aplicações sem mencionar o sentido original. Querem ver um outro problema? Joel 2, 28 e 32. Se você pega Joel 2, 28 e 32, se vai ensinar sempre que antes da vinda de Jesus vai haver um avivamento. E não é verdade. E não é verdade. Porque se você pega o texto de Joel 2, 28 e 32, ele é uma promessa toda dirigida para quem? Para a nação de Israel, para o final da tribulação. Aí alguém me pergunta, mas como é que se explica o derramamento do Espírito Santo em Atos? Capítulo 2, do verso 16 adiante. É porque se você coloca os dois textos lado a lado, você vai descobrir que ali existem 6 diferenças. 6 diferenças. E essas 6 diferenças vão determinar o quê? Que o derramamento do Espírito Santo em Atos 2,16 adiante foi uma amostra, foi uma demonstração da graça de Deus sobre os gentios em derramar o seu Espírito Santo. Mas não se trata do cumprimento, estou anotando, da promessa original dada em Joel 2, 28 e 32. Anote aí, Joel 2, 28 e 32, qual é o objeto? Quem é o foco da promessa original? A nação de Israel, ou os sobreviventes judeus da grande tribulação. Mas a igreja ela foi alcançada através de um derramamento parcial do Espírito Santo. Nada comparado ao pleno da promessa, que é totalmente focada para os judeus. Tem 6 diferenças. Se você pegar o texto de Atos 2,16 adiante e de Joel 2, 28 e 32. Tem 6 diferenças. Olha que a gente vai estudar sobre essas diferenças em uma outra matéria, que não é exatamente esta, tá? Que vai chamar-se Síntese do Novo Testamento. Tá? Aí você vai ficar impressionado que é um tipo de conceito que é errado. Não, vai ter avivamento, não. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o que vai existir antes do arrebatamento da igreja chama-se apostasia, desvio da fé. Nunca avivamento, jamais. Isso aí já é uma outra área que envolve escatologia. Né? Nós tivemos sexta, sábado e domingo na igreja em Loa, do pastor Geraldo da Silva, falando sobre esse assunto. A igreja ficou um pouco assustada, porque a gente apresentou exatamente esses conceitos bíblicos e escatológicos de textos muito conhecidos, mas pouco estudados e pouco investigados. Mas vamos lá. Número 3. Já vamos terminar em 7 minutos. A genealogia de Jesus. Irmã Ana Lu já falou ali algo importante e ela levou 75... Ela já vai dormir com 75 pontinhos a mais. Eu tenho certeza que na próxima aula já estou... Não é que eu queira profetizar, mas eu já estou querendo por fé, né? Que pastor Anderson, irmã Sabrina, irmão Gil, irmã Rubiane, eles hoje estão processando, assim, ó. Mas na próxima aula, gente, para segurar esse povo vai ser complicado. Vai ser um soltar de ponto aí, meu Deus, né? Quando a Angelina, então, começar a sair o segredo que está dentro dela, olha, eu acho que papai e mamãe vão ficar tristes. Mas minha filha não sabia que você sabia tanto. Fica tranquila, irmã Sabrina e pastor Anderson, né? A Angelina vai surpreender vocês. E vocês vão ficar até, uau! Aonde estava essa caixinha escondida? Aqui dentro e aqui dentro. Gente, vocês têm potencial. Eu estou vendo aqui só nesse começo de primeira aula, né? Que tanto vocês, alunos já antigos, como os novos alunos, vocês sabem. Aqui vocês parecem ter um pouquinho de timidez, não quer colocar para fora. Mas joga essa timidez do lado, chuta ela e deixa Deus usar você para ganhar o seu pontinho. A mesma coisa o irmão Leandro, está chegando agora, mas quando o irmão Leandro engrenar na próxima aula, olha, acho que nem a esposa dele vai conseguir segurar o irmão Leandro. A sua esposa, irmão Leandro,
Na aula de quarta, só Jesus na causa. Ela libera cada pergunta. Qual Quer dizer, pergunta, né, pastor? mas eu tenho que estar preparado. A sua esposa é inteligente demais. E ela vai lá no nervo do negócio. Irmã Vanessa é outra. Quando ela levanta a mão, só o índice para me ajudar, me dar vitória. Pastor, desculpa que talvez não está muito dentro, mas também não está fora. Mas é porque está me roendo por dentro essa pergunta. Vamos lá. Escutei ontem que quem encontrava com Adão no jardim do Éden não era Deus Pai. Baseado exatamente em qual texto que essa pessoa fez essa declaração? É importante, né? Porque para alguém, entenda-me bem, para alguém fazer esse tipo de declaração, tem que trazer pelo menos 3 provas internas nas escrituras. Entendeu? Se ele não apresentou nenhuma prova, não passa de uma especulação. Não, ele trouxe sim, mas eu tava prestando atenção, mas eu estava na correria também organizando algumas coisas, mas aí eu não pude prestar atenção em tudo. Só que basicamente ele falou que Deus verbalizava, mas era Jesus sempre que executava tudo. Nem tudo. Nem tudo. Para nós entendermos a verbalização de Jesus, existem características bem claras e bem nítidas da verbalização de Jesus, ou das manifestações cristofânicas, porque isso fala de uma cristofania, entende? Tenta descobrir com alguém qual a declaração exata que foi usada e a base bíblica também usada. Aí eu posso dizer para a senhora se a abordagem foi legítima ou foi equivocada, errada. Quero acreditar que até houve a boa intenção na afirmação, mas para esta afirmação ser feita, tem que ter pelo menos uma base de 3 textos, pelo menos, para identificar a pessoa de Jesus ou de uma cristofania. Porque há características que definem uma cristofania. Se o texto não apresenta essas características básicas, não se trata de Jesus, se trata do Pai. Tenta descobrir e depois me passa. Não, eu passo hoje, daqui a pouco. Uma coisa é interessante isso, é super interessante. Gente... É porque eu estava na correria, na organização, não deu para mim anotar, mas eu sei que ele passou. Passa para mim também hoje em off, que aí eu confirmo ou não a situação. Muito boa. Só por causa dessa, irmã Vanessa, já lhe dou 35 pontinhos. Só por causa dessa abordagem, só. Ó, você não perde nada abrindo a boquinha santa. Ó. A sua boquinha é santa. Abre e deixa Deus usar. A irmã Vanessa está levando hoje, então, para o seu travesseiro 35 pontinhos. Gente, esse povo da terça está prometendo. Glória a Jesus. Eu creio que esse grupão que entrou aí está animando os demais. Né? Imagine se nós recebemos mais 10 aí. Então, só Deus na causa. As nossas aulas vão pegar fogo. Vai ser gasolina pura. Vamos lá. Ponto 3. A genealogia de Mateus. A irmã Ana Lu já tocou essa parte. Bem interessante, né? Por isso que ela vai dormir hoje com 75 pontos debaixo do travesseiro dela, que é diferente da de Lucas. Agora, olha Mateus, presta atenção. Mateus acrescenta o nome de 4 mulheres. Lucas não tem, mas Mateus tem. Mas peraí, por que isso? Vamos lá? É digno de nota que Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, mencionada apenas como mulher de Urias, eram gentias. E no caso de Tamar, Raabe e Batseba, o nome de cada uma delas está ligado a casos de imoralidade. Irmãos, para pensar que doideira. Jesus chama os improváveis, os rejeitados, os sem vergonhas da vida, os marginalizados, os estourados, para não dizer estragados, para fazer parte da sua genealogia. Gente, que coisa de doido. Jesus faz essas coisas, né? Jesus salvou você e você se lembra? Eu não valia nada. Mas agora você está valendo mais do que o ouro.
porque assim faz o nosso Deus, né? Ele pega o improvável, aquela pessoa que não promete nada, coloca ela numa posição de honra assustadora. Está aqui, gente. Jesus tomou essas mulheres gentias. Ruth era sacerdotisa que apresentava sacrifícios para deuses estranhos. Batseba era uma gentia que cria em outros deuses, né? Raabe, uma prostituta. Meu Deus, isso é a bondade, a misericórdia do nosso Deus. Essas mulheres servem para lembrar que o leitor de que Deus demonstrou misericórdia com gentios indignos no passado e também que o plano de Deus não pode ser frustrado pelas falhas humanas. Irmã Dalu, por favor. Pastor, só falando das 4 mulheres, Batseba, ela era esposa de um dos soldados de Davi. Exatamente. Eu não fui lá pesquisar, mas eu achava que ela era israelita, judia, como os outros também. Não, era gentia. Era gentia. Para vocês verem que Jesus simplesmente quis deixar bem claro, né? Eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também vim dar oportunidade aos gentios. 10h01, nós estamos ligados aí na nossa primeira aula. Isso mesmo, os evangelhos. É só o começo, você ainda não tem a mínima ideia do que vem pela frente. Na próxima aula vamos falar sobre o evangelho de Marcos. 16, anote aqui comigo, 28 capítulos para Mateus, 16 para Marcos, 24 para Lucas e 21 para João. Que viagem maravilhosa vamos fazer na leitura, no estudo dos 4 evangelhos. Dever de casa. Vocês pensavam que eu ia deixar vocês assim, uma semana sem fazer nada? Me engana que eu gosto, gente. Eu não deixo ninguém paradinho, não. Vamos lá no finalzinho para terminar a aula? Onde estão os exercícios? Lá no finalzinho. Isso. Vamos lá. Lá no finalzinho da apostila. Está aqui, Está com o nome de provão, mas, na verdade, é só para criar um impacto psicológico na cabeça. Não é provão, não. É exercícios mesmo. Você está vendo que tem vários bloquinhos. O que você vai fazer? Você vai fazer só o bloco 1 em Romanos. Presta atenção. Assinale com X a única alternativa correta. Então, você só vai fazer esse número 1, que tem 1, 2, 3, 4, tem 11 questões. Todos estão localizando aí? Número 1, em algarismos romanos. Aí você só vai fazer para corrigirmos na próxima aula do número 1 ao número 11. Agora, leia com atenção, porque eu quero que você, por favor, só assinale com X uma. Não assinale 2, só uma alternativa que você considera como correta. Todos estão me entendendo? Tem alunos em outra turma que assinalam 3. Tem outro aluno que foi muito engraçado. Quando ele me apresentou, ele assinalou todas. Eu falei, meu irmão, não estou te entendendo. Pastor, a possibilidade de eu errar é 0. Não. 0 eu vou te dar agora, porque eu estou pedindo uma. O texto é claro. A única alternativa. Eu dei 0 para ele. Ele ficou tão triste. Começou a chorar. A ser ao vivo. Não, pastor, eu quis ajudar. Não, o irmão não quis ajudar. O irmão se autodetonou, se quebrou. Então, presta atenção, só estou pedindo uma. Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? É uma só. Então, lê com atenção cada uma das alternativas e separe aquela que você vai entender como a correta. Mas como é que eu vou descobrir isso? Revendo a aula de hoje, número 1. Se você não é obrigado, mas eu sugiro, recomendo você dá uma olhadinha no vídeo da aula. Dentro de 2 horas vai estar saindo um link postado lá no grupo. Aí você clica lá dentro do link, vai abrir a aula. Aí você vai ver você bonito, né? Como diz, você vai ver a você próprio lindo na foto ou no vídeo. Tá? Aí você vai assistir toda a aula. Eu recomendo isso para o irmão Leandro, né? Para não perder o fim da minha, irmão Leandro, devido à força de compromisso.
Isso, a força do compromisso que ele teve. Então, ele vai acompanhar a aula desde o começo, ele vai sorrir quando ele vê ele aparecendo na fita. Ou, tô aí de novo, tô aparecendo. Beleza, Então, pastor. é uma recomendação. Dê uma olhadinha no vídeo e leia a apostila, não apenas até onde eu parei, mas leia toda ela, porque ela é fininha, ó. Ela é fininha e não vai machucar vocês. Aos novos alunos, para terminar, para nós orarmos e concluirmos, recomendo 30 minutos por semana, lendo a apostila, revendo o que nós estudamos. 30 minutos por semana. Eu pergunto, 30 minutos como mínimo por semana é muito tempo ou não? Ficaram quietinhos, não falaram nada. Alô? Aos novos alunos. 30 minutos por semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. No espaço de 7 dias, você gastar 30 minutos como mínimo é muito tempo? Sim ou não? Não, não. Não. Não é. É o mínimo. Se você não gastar esses 30 minutos, vai ficar complicadinho. Eu garanto a você. Então, separa em 7 dias, meia hora como mínimo. Ah, pastor, eu posso 1 hora. Glória a Deus. Eu posso 2. Aleluia. Eu posso 3. Aí eu vou na sua igreja e faço o culto de ação de graças. Se você puder fazer 3, mas você não é obrigado a fazer nenhuma, nem 2, nem 3 horas por semana. Mas tenha como 30 minutos. Se você ler esse documento, essa apostila, com a sua Bíblia, meia hora por semana, ó, vai ajudar demais. Amém? Amém. Perguntas, dúvidas? Ficou alguma dúvida no ar? Eu sei que perguntas Pastor, têm só uma borbulhando pergunta aí aos agora. montes. Só uma Solte. pergunta aí agora, pastor. Solte, pastor. É porque, Eu já sabia, eu já estava esperando, pastor Anderson. Estava esperando. porque a gente ouve muitas vezes, ouvi a menina falar aí agora sobre, né, que Deus não descia lá na terra para falar com Adão, e muitas vezes também a gente vê as pessoas falando que Jesus é o segundo Adão. Isso chama-se uma analogia, e essa expressão ela é muito usada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Nós vamos falar isso exatissimamente na próxima aula. Anote aí, na próxima aula vamos iniciar falando sobre o Evangelho de Marcos, e aí nós vamos falar exatamente essa parte, né? Se o pastor analisar lá na apostila, né? E até sugiro que o pastor dê uma lidinha, né? Porque Marcos está aqui, ó. Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Apesar de ser o menor, apresenta mais pormenores da vida de Jesus, trazendo a ideia de um servo de Deus em ação constante. Aí se encaixa perfeitamente a questão do segundo Adão, que é uma comparação que Paulo, na Epístola aos Romanos, faz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí vai encaixar perfeito dentro desta parte que nós vamos estudar na próxima aula. Ok? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Por hoje estamos bem? Maravilha. Gente, quero agradecer, irmão Wilson, nosso veterano. Vou ficar com saudade do irmão Wilson na terça, né? Mas ele vai ter que me aguentar na segunda. Na segunda ele vai me aguentar. Quero agradecer a irmã Sabrina, pastor Anderson, lá vocês foram. Nota 10 é pouco para vocês. Vocês foram 80, né? Só fechou com a Angelina, que fechou 20, e fechou 100 para vocês 3. Né? Deus abençoe a essa família que está aí se dedicando, né? Os nossos irmãos são pastores ali na cidade de Porto San Lucie, estão fazendo um trabalho muito lindo, muito bonito. Estive lá algumas semanas atrás com minha esposa, saímos de lá realmente muito impactados, né? E já com saudades, né? Minha esposa mandou um grande abraço em vocês, ela já sabia que eu estaria hoje com vocês no online, e ela está contando nos dedos, né, para voltar a estar com vocês. E vamos, em nome de Jesus, temos essa alegria de voltar aí. Obrigado, irmão Gil, irmã Rubiane, que eu quero conhecer vocês também pessoalmente, gente. Eu viajo muito para Massachusetts, mas numa dessa eu vou bater em Boston, vou pegar o trem e vou até Newark, só para dar um abraço do irmão Gil, tomar um café
covarde com o irmão Gil. Quero ir também. Não, eu vou fazer isso, gente. Quando eu falo, eu prometo. Onde eu estou? Estou em Martas Vilas, no fim do mundo, onde o Judas perdeu a bota. Quando eu falo que eu vou visitar um aluno, eu visito mesmo. Eu tenho isso no meu coração. Né? Eu tenho muita alegria em conhecer eu tenho essa alegria para muito conhecer os alunos. Né? Então, eu quero conhecer todos. Quero conhecer o irmão Elton, tá? Mas irmão Gil e irmã Rubiane, segura aí que no ano que vem eu vou aí. Vou visitar vocês, vou avisar com antecedência. Irmã Vanessa, obrigado de coração. Irmã Meire, irmão Elton, irmão Leandro, né? Infelizmente não pude lhe conhecer, mas já conheci pessoalmente a sua esposa, suas filhinhas, seu filho. Parabéns, uma linda família, mas breve a gente vai se conhecer. Obrigado, pastor. Se Deus quiser. Obrigado, Angelina, obrigado, Abissai, irmã Ana Lu, obrigado, irmã Bernadette. Irmã Bernadette ficou hoje no meio invisível, né? Porque ela deve estar um pouquinho com movimento lá na casa dela. Mas obrigado pela sua também participação. Vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus, não é? Pela aula de hoje. Quero pedir o pastor Anderson nos despedir com uma palavra de oração. Deus falou com cada um de nós através da sua palavra nessa noite. É a minha pergunta. Ele falou? Amém. Ele falou? Amém. Se ele falou, que coisa linda, que não foi a boca do pastor Luiz Prestes, não, a boca do próprio Deus através da sua gloriosa palavra. Pastor Anderson Ramalho, ali da bonita cidade de Porto São Lúcio. Se você não conhece na Flórida, vai a Porto São Lúcio e vai ali conhecer a igreja dos nossos irmãos, que você vai ficar feliz, maravilhado e cheio da graça e do amor de Deus. Pastor Anderson Ramalho, nos despedindo com a palavra de oração, por gentileza. Senhor meu Deus e Pai, soberano Deus, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar e te agradecer, ó Pai. Graças te damos, Pai. Nesse momento, Pai, estamos aqui, ó Pai, aprendendo mais de Ti, conhecendo mais, ó Pai, dos Teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, cada um, ó Pai, estudante que está aqui, ó Pai, disponibilizando o seu tempo, ó Pai, para ouvir, Senhor, e aprender de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o resto de noite, ó Pai, em nome de Jesus, cubra, Senhor Pai, o propósito de cada um aqui nesta aula, ó Pai. Obrigado, Senhor, por hoje o Senhor ter agido no meio de nós, interagido, graças, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, em nome de Jesus, sem Ti nós não somos nada. É verdade. Vamos cada dia mais ouvir, Senhor, sobre as Tuas palavras, sobre os Teus ensinamentos, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor que está aí, ó Pai, disponibilizando o seu tempo, ó Pai, para estar apresentando esse material para nós, ó Pai, que é conhecer mais de Ti, Senhor. Aleluia. Continua guardando a família dele, a casa dele, a esposa dele. Em nome de Jesus. Queremos orar para a esposa dele, para que venha a cura completa, ó Pai, na vida dela. Amém, ó Deus, nós declaramos em nome de Jesus. Nome, Deus, em nome de Jesus. Nós profetizamos a cura ali, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita a tua serva, Pai. Então, em nome de Jesus, nesta noite, nós concordâncias para um milagre na casa dele, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seu filho, pastor, ele, em nome de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe. Próxima terça-feira, dia 8, estaremos aqui de volta. Se não houver o arrebatamento da igreja, se houver, esquece, já era. Não fique triste comigo, não. Nós vamos estar em melhor lugar. Aí estaremos na presença do Senhor. Gente, nosso lema para terminar. Irmã Dalu, mais uma vez, muito obrigado. A senhora é uma bênção e continuará sendo nas nossas vidas. Muito obrigado, irmã Dalu, por essa grande bênção em ter arrastado esse grupo bonito aí para estar estudando conosco a palavra de Deus. Nosso lema para terminar. Nós temos um lema que repetimos 3 vezes em 2 partes diferentes. E o nosso lema é seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua.
e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário Que ele cresça. e que eu diminua. que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Ore por mim, estarei viajando amanhã de regresso para Orlando, Flórida. Estarei saindo aqui da ilha 6 horas da manhã. Se tudo correr bem, às 3 da tarde já estou na minha casa. Então, ore por mim para que Deus guarde a minha viagem de regresso. Muito obrigado. Boa viagem. Boa viagem, Deus Até a acompanhe. próxima terça.